Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Se você estiver com a sua Bíblia perto de você, se for fácil acessá-la aí, eu queria lhe convidar então a abrir em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 até o 20, o texto sugerido pela Jane. O texto diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Pois bem, esse texto então, ele fala sobre espíritos em prisão. Ele comenta sobre uma pregação de Cristo aos espíritos em prisão. Então, eu penso que a nossa grande questão aqui, ao lermos esse texto de 1 Pedro, é entender o que significa essa expressão, né? Como podemos compreender essa pregação de Cristo aos espíritos em prisão. Então, nós vamos refletir um pouco então sobre isso, seguindo a sugestão da telespectadora do programa Texto e Contexto, que nos enviou essa sugestão para nos ajudar na pauta nesse programa especial. Bom, eu quero começar com a leitura de uma fala de Lutero exatamente sobre esse texto. Lutero escreveu o seguinte, que 1 Pedro 3, 18 ao 20 é uma passagem maravilhosa, mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de modo que eu não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Então, Lutero reconhece que esse é um texto de difícil interpretação. É até interessante porque Pedro, na sua segunda carta, diz que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Não foi somente Paulo que escreveu coisas difíceis de entender. Pedro também, a exemplo desse texto que nós acabamos de ler, escreveu coisas difíceis de serem entendidas. Então nós reconhecemos que de fato é uma passagem de difícil interpretação. Até por isso, ao longo da história, surgiram inúmeras interpretações relacionadas a esse texto. Nós não vamos mencionar todas elas aqui, todas as possíveis interpretações que já surgiram ao longo da história sobre 1 Pedro 3, 18 ao 20. Mas eu queria mencionar pelo menos as principais dessas interpretações e dar uma sugestão aqui daquela interpretação que a gente entende ser a mais provável, tá? A mais provável, apesar de que existem boas interpretações para esse texto. Bom, eu quero começar com uma interpretação que nós julgamos ser bastante improvável, essa primeira sugestão de interpretação desse texto, que é uma sugestão que foi dada pelo Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria ensinava que Cristo foi ao inferno, em espírito, proclamar a mensagem da salvação às almas dos pecadores que lá estavam presas desde o dilúvio. Temos vários problemas com essa interpretação do Clemente de Alexandria, né? Mas é uma interpretação que por algum tempo teve muitos que a defendessem, muita gente acabou abraçando essa ideia do Clemente de Alexandria. Inclusive, é até meio que baseado nessa interpretação e nessa ideia de Cristo literalmente ter ido ao inferno, que nós temos até no credo apostólico, né? Um trecho do credo apostólico dizendo que Cristo desceu ao inferno. Mas ela é bastante problemática, essa sugestão do Clemente de Alexandria para interpretar 1 Pedro 3, 18
até o 20, porque essa fala contraria o que o protestantismo histórico sempre ensinou, isto é, que não há segunda chance depois da morte. É porque Jesus foi pregar para esses espíritos que estavam, essa alma, a alma desses pecadores que estavam presas lá no inferno desde o dilúvio, se não há possibilidade de salvação depois da morte. Se uma vez que a pessoa morre, segue-se depois disso o juízo. É estranho pensar numa pregação de Cristo para a alma de pessoas no inferno. Então, essa é uma questão, mas assim, existem vários outros problemas ligados a essa interpretação. Primeiro, que a gente tem que acreditar que existe um inferno de fogo mesmo, um local chamado inferno, onde existem pessoas que estão presas nesse local e estão sendo torturadas, queimadas, castigadas nesse lugar exatamente agora. Existe um inferno de fogo, o que é estranho à Bíblia Sagrada. A Escritura Sagrada, ela não diz, ela não mostra para a gente que existe um inferno de fogo literal. Quando a Bíblia Sagrada, as palavras que foram traduzidas por inferno na Escritura Sagrada, elas dizem respeito à sepultura tão somente, né? O destino imediato de uma pessoa quando ela morre, a sepultura, e não um lugar de tormento consciente. Então, para acreditar nessa possibilidade do Clemente, nós teríamos que acreditar no inferno como um local de tormento consciente, contraria o testemunho da Escritura Sagrada também essa interpretação. Contraria a ideia de que nós, seres humanos, não temos uma alma imortal, né, que nós somos mortais. A Bíblia Sagrada mostra isso. O ser humano, ele não possui uma alma, ele é uma alma. Né? O ser humano é um ser total. A fusão entre corpo e espírito resultou numa alma vivente. Enfim, essa interpretação contraria vários princípios da Escritura Sagrada, várias verdades presentes na Bíblia Sagrada, de modo que não é possível aceitar essa interpretação. Por isso a gente coloca aqui que ela é muito improvável que essa interpretação de Clemente sobre esse texto seja correta, tá? Bom, além disso, existe uma outra interpretação que nós estamos colocando aqui como provável, porque ela guarda, em algum sentido, alguma coerência essa interpretação. Apesar que nós vamos mostrar uma outra ainda que a gente entende ser a mais provável interpretação, que é a interpretação também que acompanha o protestantismo histórico aí há bastante tempo. Mas existe essa interpretação, que é uma interpretação que está sendo dada por comentaristas um pouco mais contemporâneos, que vão ensinar que o Cristo ressurreto, quando ascendeu aos céus, né, então essa proclamação aos espíritos em prisão, ela aconteceu na ascensão de Cristo. Então, quando Cristo ascendeu aos céus, ele proclamou aos espíritos em prisão. Essa interpretação entende que os espíritos em prisão são demônios mesmo, são seres espirituais do mal. Na primeira interpretação, que é de Clemente, espíritos em prisão são entendidos como a alma de pessoas, a alma de seres humanos que estavam presas no inferno. Nessa outra interpretação, não, espíritos em prisão são demônios mesmo. Então, Jesus, na sua ascensão, ele proclamou aos espíritos em prisão a sua vitória. Ele proclamou que ele venceu. Então, o Cristo exaltado passou pelo reino onde estão mantidos os anjos caídos e proclamou o triunfo sobre eles. Essa ideia parte do princípio que a Bíblia fala que existe uma região celestial onde habitam seres angelicais, inclusive demônios habitam nessa região. Então, Cristo teria proclamado a sua vitória aos seres celestiais nas regiões celestiais. O próprio texto de Colossenses 2, versículo 15, diz que na cruz Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Então, a morte de Cristo na cruz é, de alguma maneira, a proclamação da vitória dele sobre os principados e potestades, sobre todos os anjos. Então, nesse momento em que Cristo está sendo ascenso aos céus, ele teria proclamado. É óbvio que essa proclamação não deve ser entendida como uma proclamação no sentido de convencer e nem no sentido de converter, né? Não é uma proclamação visando que o outro se arrependa e se renda a Cristo. Não é essa a ideia.
Inclusive, a própria palavra proclamação que aparece aqui é mais uma palavra que indica o anúncio de uma notícia, simplesmente deixando claro algo que aconteceu. E não é necessariamente não é a palavra evangelismo, né? A palavra que é usada comumente, de maneira corrente na Escritura Sagrada para se referir à proclamação do Evangelho, com o objetivo de que uma pessoa se converta ao Senhor Jesus Cristo. Então, seria a proclamação da vitória. Cristo proclamou a sua vitória a todos os demônios durante a sua ascensão, nesse período da sua ascensão. Então, essa é uma interpretação que tem sido dada, é uma interpretação mais recente, mas é uma interpretação que tem começado a ganhar bastante apoio, né, entre muitos teólogos. Talvez a maior dificuldade dessa interpretação esteja linkada aqui ao fato de esses espíritos em prisão, eles estarem vinculados à época de Noé. O texto fala que ele pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então, por que essa vinculação desses espíritos aos dias de Noé, né? Esses teólogos mais contemporâneos não fazem isso, mas no passado já houve uma interpretação parecida com essa, que ligava esses espíritos em prisão a anjos que na época de Noé se deitaram com as filhas dos homens, enfim. Há uma interpretação lá com base em Gênesis 6, que aqueles filhos de Deus que se deitaram com as filhas dos homens são anjos, e aí essa coabitação entre seres angelicais e seres humanos fizeram nascer os gigantes, e que Jesus teria proclamado vitória sobre esses anjos, o que é uma incoerência também, porque examinando Gênesis capítulo 6 é muito mais coerente entender aqueles filhos de Deus como a descendência piedosa de Sete e não seres angelicais, até porque é estranho pensar em seres angelicais coabitando com mulheres, tendo relações sexuais com mulheres e mais, né, gerando filhos a partir dessas relações, sendo que a própria Escritura mostra pra gente que anjos são seres assexuados. Então, é muito complicada essa interpretação, tá? Então, essa menção é o que talvez deixa um pouco frágil essa interpretação aqui. Por que citar demônios e ligá-los a essa época específica? Quem defende esse ponto de vista vai dizer que uma das razões é porque os demônios, né, Satanás e todos os seus asséculas conseguiram influenciar a humanidade para se afastar completamente dos propósitos de Deus, e por conta disso Deus resolveu destruir a humanidade, sobrou só Noé e a sua família. Isso não vai acontecer mais. É por isso que Jesus passa proclamando para os demônios, depois da sua morte na cruz, né, quando ele está sendo ascenso aos céus, isso não vai acontecer mais. Eles perderam, né? Enfim, essa é uma interpretação que existe. Mas a explicação 3, que nós entendemos ser a mais provável, é aquela que diz que Jesus, por meio do Espírito Santo, e é assim que a Bíblia NVI traduz. Se você tem esse texto na NVI, você pode dar uma checada no versículo 18, que o texto diz que Jesus foi vivificado no Espírito, e você pode perceber que é Espírito com E maiúsculo, partindo da ideia que é o Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus pregou os espíritos em prisão. E por que o texto liga os espíritos em prisão aos desobedientes da época de Noé? Porque entende-se que esses espíritos são aqueles homens ímpios da época de Noé, que a Bíblia Sagrada mostra, né, seres humanos mortos em seus delitos e pecados, todos seres humanos que não têm Deus, que vivem para fazer a sua própria vontade, que ainda não conheceram a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, eles estão mortos, eles estão aprisionados nos seus pecados. Por isso que eles são apresentados assim aqui. Eram esses rebeldes da época de Noé, enquanto a arca era construída. Cristo pregou por meio do Espírito Santo a esses rebeldes. Mas como Jesus pregou a essas pessoas? De que maneira Cristo fez isso? Cristo fez isso por meio de Noé. Então, enquanto Noé pregava a essa geração rebelde, Cristo estava pregando por meio dele. E aí, se a gente der uma olhada na própria carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro vai dizer, no versículo 11, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam
àqueles sofrimentos. Então, perceba que nesse texto de 1 Pedro 1, versículo 11, é dito para a gente que, enquanto os profetas pregavam, o Espírito de Cristo que estava neles. Então, é como se Cristo falasse por meio dos profetas. Então, essa ideia de Jesus falando por meio de alguém não é uma ideia estranha à Escritura Sagrada. E veja que está em 1 Pedro. E em 2 Pedro, Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Então, enquanto Noé, pregoeiro da justiça, anunciava o evangelho para essa geração ímpia, Cristo pregava por meio dele a esses rebeldes. Essa interpretação ela é coerente, ela se encaixa ao contexto de 1 Pedro, onde nós temos cristãos sofrendo no meio de uma sociedade hostil, e Cristo e Noé são exemplos de pessoas que sofreram. Cristo sofreu, Noé sofreu, mas venceram no final. Então, Pedro está dando orientações na sua carta para cristãos que estão no meio de uma sociedade hostil e estão sofrendo por causa da fé. Alguns até perdendo a vida por causa da fé. Mas o exemplo de Cristo e de Noé, esses exemplos são apresentados para encorajar de alguma maneira os cristãos. Ok? Então é isso. Essa é a maneira que a gente entende ser uma maneira interessante de se interpretar esse texto. Ela está alinhada com o que o cristianismo histórico, na sua maioria, explicou ao longo do tempo referente a esse texto aqui, e a explicação também que a igreja tem dado há bastante tempo a respeito de 1 Pedro 3, 18 ao 20. Tá? Bom, vamos seguir aqui. E, novamente, nós trazemos uma questão que o perfil Jane de Paula Xavier também nos apresentou. Eu não sei se por conta da ligação, da aparente ligação que existe entre 1 Pedro 3, 18 a 20 e 1 Pedro 4, 6, mas a Jane também pede para que a gente comente sobre 1 Pedro 4, versículo 6, né? Porque esse texto cita alguns mortos. Então, quem são esses mortos citados nesse texto de 1 Pedro 4, versículo 6? Novamente, se você tiver condições de acessar a sua Bíblia, esse texto diz assim, ó: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Não? Então o texto fala de o evangelho que foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então, como nós devemos interpretar esse texto de 1 Pedro 4, versículo 6? Vou apresentar também algumas possibilidades aqui. A primeira delas, alguns entendem que os mortos aqui se referem ao fato de Cristo ter descido ao inferno para pregar o evangelho a todos os mortos que não tinham ouvido ou que haviam rejeitado as boas novas enquanto estavam vivos. Né? É bastante absurda essa ideia, improvável, pelo que nós já mencionamos quando falamos de 1 Pedro 3, 18 ao 20, aquela posição do Clemente de Alexandria, porque nós teríamos então que acreditar que é possível salvação pós-morte. Depois que uma pessoa morreu, ainda assim ela pode ter uma segunda chance de ser salva mesmo depois da morte. E isso é completamente estranho ao testemunho do Evangelho. Então não dá para aceitar essa interpretação. Existem aqueles que vão dizer que esses mortos que 1 Pedro 4,6 apresenta são os crentes do Antigo Testamento. Por não terem vivido durante os tempos do Novo Testamento, eles tiveram que esperar para que Cristo lhes proclamasse o Evangelho. Então a ideia é o seguinte: Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, para salvar os crentes do Novo Testamento e todos os que vieram depois da cruz. Mas e todos aqueles que viveram antes da cruz? Então, nessa ideia, o povo de Deus que viveu antes de Jesus morrer na cruz, eles estavam nesse lugar, né, meio que num limbo ali, esperando esse momento que Cristo viesse até eles para pregar o evangelho, para dar a chance deles se arrependerem. Então, eles foram salvos a partir desse momento, dessa pregação aqui do Senhor Jesus, dessa possibilidade que foi dada a eles por meio de Cristo, quando Cristo vai até eles para pregar o evangelho a eles. Isso também é estranho à luz do evangelho, à luz da Escritura Sagrada. Por quê?
Porque é um equívoco entender dessa maneira. Os salvos do Antigo Testamento foram salvos exatamente como os salvos do Novo Testamento, não tem diferença. Lá, eles foram salvos com base na promessa do Messias que viria. E os que são salvos no Novo Testamento são salvos com base no Messias que já veio, já cumpriu o plano de redenção por meio de sua morte na cruz. Então, ambos os testamentos, a salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus que morreu lá no Antigo Testamento, muito antes de Cristo ter vindo à Terra, eles continuam mortos, aguardando o dia da volta de Jesus para que eles ressuscitem. Aqueles que creram na promessa, que creram em Deus, que confiaram em Deus, que não confiaram nas suas obras, que foram justificados por meio da fé. Paulo mostra que no Antigo Testamento a justificação também era por meio da fé, também era com base na crença no Senhor Jesus. Então, essa interpretação, ela também é uma interpretação equivocada, que erra, derrapa na compreensão de salvação à luz do Antigo Testamento, derrapa na questão da soteriologia. Qual é a ideia mais provável, então, a interpretação mais interessante para esse texto aqui? É que esse texto está falando, esses mortos apresentados nesse texto são aqueles cristãos que ouviram e creram no Evangelho enquanto estavam vivos. Enquanto estavam vivos. Se você der uma olhada até no versículo anterior, contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Então, provavelmente nós temos aqui uma referência aos mártires, aos cristãos que morreram por conta da pregação do Evangelho. Não nos esqueçamos, o contexto de 1 Pedro é um contexto de sofrimento. Os cristãos estão sendo hostilizados por conta da sua fé em Jesus. E cristãos morreram. E morreriam mais ainda com a perseguição que viria logo mais à frente por conta de Nero. Eles morreriam por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, muito provavelmente, é uma referência aos mártires. Muitos acham que eles perderam. Por isso o texto fala que esses mortos, eles mesmo julgados no corpo segundo os homens, aqueles que os mataram, aqueles que executaram esses cristãos, imaginam que eles perderam. E que os executores estão saindo como vitoriosos, né? Mas não é a verdade que a Escritura diz, porque um dia esses mortos serão ressuscitados. O texto diz que eles viverão pelo Espírito segundo Deus. E aqui a gente tem até um paralelo com 1 Pedro 3:18, que diz que Cristo foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Esses mártires também foram mortos e um dia serão vivificados pelo Espírito. Mas para ficar de acordo, para ter coerência com toda a teologia bíblica, é óbvio que o Evangelho foi pregado para essas pessoas quando elas estavam vivas e não mortas, ok? Bom, é isso. Muito obrigado à nossa irmã Jane por essas duas sugestões, esses dois textos que nos foram apresentados para que nós comentássemos aqui no nosso programa.